Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente retoma então o nosso quadro Realidades da Safra, esse momento então de viajar pelo Brasil e saber como que está o andamento dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. E agora a gente vai lá para Maracaju, no Mato Grosso do Sul, conversar então com o Fábio Olegário Caminha, que é presidente do Sindicato Rural do município. Seja muito bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Estamos aqui, na luta do nosso dia a dia. Pronto para passar o nosso cenário aí para vocês. Bora lá então, vamos falar da safrinha de milho aí em Maracaju. Como que está o andamento? O plantio foi feito dentro da janela adequada? Vamos começar do começo aí então, desde a semeadura. Exato, Letícia. Esse ano a gente teve condições boas de plantio, né? Logo, já no início da colheita da soja, a gente já conseguiu posicionar aí os primeiros talhões e ao longo, no mês de fevereiro, né? Principalmente no início de março, a gente teve condições adequadas e conseguimos antecipar bem em relação ao ano anterior, né? A safrinha passada, a gente conseguiu colocar bem mais cedo esse nosso milho no campo, né? Então, a gente entrou já melhor nessa safra do que na safra passada. Acredito que a janela vai ser um fator decisivo aí. E pensando nesse plantio com uma janela mais dentro da janela adequada, como que foi a questão do clima? Então, desde lá do comecinho, lá desde fevereiro para cá, como que tem contribuído o clima para esse desenvolvimento do milho? Então, Letícia, o início, o fevereiro foi um mês um pouquinho mais regrado de chuvas mais irregulares, né? Mas no final de fevereiro, início de março, a gente começou a ter uma estabilidade climática bem favorável, né? Chuvas regulares, chuvas constantes, né? Frequentes. Então a gente teve um desenvolvimento muito bom do milho que se estendeu, né? Março, abril e agora já em maio já tivemos já as primeiras chuvas também e previsões boas aí desses próximos dias, né? O que faz com que a gente se anime um pouco aí. As lavouras estão bonitas, se desenvolveram bem, o período vegetativo foi tudo tranquilo, o milho está com porte bonito de maneira geral e estamos entrando na reta decisiva, né, que é a fase saindo aí da fase de pendoamento, né, começando enchimento de grãos e tudo mais. Então estamos entrando na fase decisiva, com uma umidade boa no solo e com previsões de chuvas para os próximos dias, né, o que anima bastante a gente. E, Fábio, pensando então nesse bom desenvolvimento, a gente tem esse lado do clima ajudando nesse momento, mas eu queria saber também se teve alguma pressão por pragas ou doenças até agora ou não, o manejo foi tranquilo da lavoura por enquanto? Na verdade esse ano a gente teve muito problema, principalmente com pragas, né? Foi um ano de difícil controle de percevejo, a cigarrinha também aparecendo muito. Pulgão, então assim, aquele manejo tradicional aí, que a gente sempre programa, algumas entradas a mais aí, principalmente na questão do controle de percevejos. No início, principalmente, vem muita dor de cabeça com o controle dessa praga, né? Teve um certo dano, né, que é relativamente normal, a gente acaba acontecendo, né? Mas nada muito impactante, mas com relação ao custo de produção, com certeza, essas entradas adicionais aí, elas complicaram um pouquinho aí o bolso do produtor. E a gente, antes de entrar ao vivo, né, conversava um pouquinho sobre a média de produtividade, mas não posso deixar de perguntar, né, apesar de ser muito cedo ainda para se estimar, né, qual seria, então, o potencial produtivo dessa safrinha? Olha, como eu te disse, Letícia, nós estamos numa região extremamente complicada com relação à safrinha, né? O sul do Mato Grosso do Sul, ele tem um clima muito parecido com o Paraná, então qualquer avanço aí de frente fria um pouco mais forte pode nos tirar do jogo, né? Então é difícil ainda a gente cravar um número ou te falar alguma coisa assim, mas vamos supor que a gente consiga atravessar aí o outono sem alguma novidade com relação a frio, né, sem geadas e tudo mais. Eu imagino que esse ano a gente tem um potencial elevado, pelo desenho da safra até agora. Eu imagino que a gente consiga, se não havendo aí essa questão das geadas aí nos próximos 45 dias, que eu imagino é o que a gente precise para salvar realmente boa parte das lavouras que estão em solo, né?
eu imagino que a gente consiga fazer uma safrinha aí acima de 100 sacas por hectare, né? Ao contrário, o ano passado, por exemplo, a gente colheu abaixo de 70, né? Acho que foi 60 e pouco sacos a média do município. Então seria uma safrinha bem boa, desde que a gente não tenha essas geadas aí nesses próximos dias. E justamente você comentou a questão dessa média produtiva do ano passado. O ano passado teve uma geada que pegou para valer por aí, né? Exato. Ano passado já foi tudo bem complicado o cenário, né? A gente já entrou mais tarde no campo, né? Então isso fez com que a gente já perdesse aí a janela ideal de plantio. Aí tivemos meses de muita seca, né? Abril principalmente, quase não choveu ano passado. Então os milhos não se desenvolveram bem. E para fechar o caixão, né? Vamos colocar esse termo assim, tivemos geadas precoces, né? Geadas logo no início aí início de junho, né? E já detonando aí boa parte da produtividade nossa. E então, tendo todo esse desenvolvimento, essa esperança de que tudo dê certo, há alguma perspectiva, vocês, né, que lógico, né, costumeiramente ficam de olho na previsão do tempo, né, produtor rural ali é um olho no campo, um olho para o céu, né? Existe alguma previsão já no horizonte de um frio mais forte, de algo que possa sinalizar alguma geada, ou por enquanto não, está tranquilo? Na verdade é muito cedo ainda, né? Assim, a gente ainda tem um período longo, as previsões geralmente elas começam a ser mais assertivas, questão de semanas, né? Então, como a gente ainda tem aí uma boa parte da cultura aí, uns 40, 45 dias, eu imagino, para que a gente consiga escapar aí, né? Salvar, vamos dizer assim, a lavoura. Então ainda não aparece nada no radar, o que eu acho bom, porque quando tem uma massa mais forte, geralmente ela já vai aparecendo de longe, né? Então, pelo que a gente ouviu aí nos últimos dias, não estamos com perspectiva de geadas para esses próximos dias aí. O que nos anima para que a gente consiga realmente sair com uma safrinha cheia que a gente precisa, né? O produtor do sul do MS, ele sofreu muito com a safrinha do ano passado. A safra de soja não foi legal, então essa safrinha é muito importante para a continuidade de muitos aí na agricultura, né? E tendo em vista, né, essa questão da possibilidade de geadas, porque isso acaba acontecendo aí na região justamente pela localização, eu queria saber se essa geada vier um pouco mais cedo, né, como você disse que aconteceu no ano passado, ela vai pegar esse milho em que fase, já que conseguiu ser plantado dentro da janela, em que fase que esse milho entra agora e em que fase que seria fatal para o milho pegar uma geada? Na verdade, assim, né, a geada, ela tem, conforme vai avançando o ciclo, quanto mais perto do fim, menor é o dano dela, né? Então, o que acontece? Como a gente conseguiu fazer uma safrinha boa, a maioria dos nossos milhos já está em estágio reprodutivo, já tendo ovo, já está com as espigas formadas, está no desenvolvimento da espiga e enchimento de grãos, que são as próximas etapas, né? Então, assim, cada semana que a gente ganha, a gente vai defendendo um pouco mais de produtividade, né? Sem essa geada. Estamos com umidade boa no solo, então o enchimento deve se acontecer de maneira normal, né? A gente imagina, pelo cenário das previsões de chuvas aí das próximas semanas também. Então, o dano da geada, ele vai perdendo impacto, né? Mas, como eu te disse, para salvar, para ter uma lavoura 100%, o milho já tem que estar praticamente duro aí para a geada não ter efeito. E aí, para isso, a gente precisaria de pelo menos esses 45 dias aí. Certo, Fábio. E pensando na questão já comercial, né, tendo esse bom desenvolvimento por enquanto, mas também olhando, né, para o ano passado, que teve essa perda, né, o produtor foi pego de surpresa por essas intempéries climáticas. Como que está o ritmo de negociação dessa safrinha? O produtor chegou a travar alguns negócios ou não, né? Tendo em vista o que aconteceu no ano passado, ficou um pouco mais aí reticente, teve um pouco mais de cautela nessas travas do mercado futuro? Com certeza, né? A experiência do ano passado foi muito complicada, teve muitos produtores que não conseguiram honrar os seus compromissos, né, com relação à entrega de produto. Então, alguma parte desse produto
foi renegociada para entrega esse ano, né? E assim, a cautela foi a expressão. O pessoal trabalhou, travou alguma coisa, mas o volume muito menor do que antes, né? E estamos observando o mercado. O mercado de milho está bem também impactado por vários fatores, né? Até externos estão impactando aqui. Então a gente está realmente esperando consolidar essa safrinha para voltar a buscar negócios, né? Então assim, hoje eu imagino o mercado está um pouco mais frio, embora conforme vai desenvolvendo a lavoura, o produtor vai enxergando o potencial e os preços não são preços relativamente bons, né? Assim, é bem acima do que a gente conseguiu comercializar nas safras passadas. Então, eu acredito que esse final de ciclo aí, o produtor vai voltar a comercializar um pouco, entendeu? Dependendo de fluxo de caixa, do planejamento dele, seria interessante aproveitar aí, conforme for consolidando a expectativa de produção, ele ir também comercializando um pouco mais o teu volume. O produtor, ele acabou travando mais o custeio, Fábio, nesse sentido, então, que a gente fala, já que houve essa cautela, então, para fechar esses negócios? Exato. Eu acho que, na verdade, a maioria dos produtores trabalha assim, né? Faz o travamento dos seus custos ali, né? Nos custos diretos, dos insumos, principalmente. E aí observa, né? A safrinha para nós, como eu te disse, a gente não tem uma segurança, né? Ela é uma safrinha que oscila muito. A gente tem anos fantásticos e tem anos que às vezes não consegue entregar nem para fazer o custo, né? Então, a experiência do ano passado foi meio traumática, porque o produtor, de uma maneira geral, estava com preços atrativos para fazer a trava, né? E acabou travando um pouco mais do que alguns casos, né? Lógico, teve gente que conseguiu honrar, a maioria conseguiu honrar os seus contratos, mas ficou a experiência dos outros mesmo, né? Você está conversando, circulando na cidade, então muita gente que não conseguiu fechar os seus contratos. Então isso gerou essa certa cautela do produtor esse ano, em travar um volume menor, e observando e daí fazendo com um pouquinho mais de calma os novos negócios. Certo. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Que é isso, Letícia, estamos juntos. Precisando da gente, estamos aqui no Maracaju. Sempre pronto para ajudar. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Estivemos aqui, portanto, com o Fábio Olegário Caminha, que é presidente do Sindicato Rural de Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul, nos trazendo, então, portanto, a situação da safrinha de milho por lá, que, segundo ele, se desenvolve muito bem nesse momento. Houve, no começo, ali em fevereiro, poucas chuvas, o que causou um pouco de preocupação, mas a partir de março para frente, essas chuvas vieram com um pouco mais de regularidade. Hoje o solo já tem uma certa umidade que consegue ser mantida, então esse milho já está aí pendoado, já está bem desenvolvida, essas espigas, já vai começar daqui a pouco a entrar na fase de enchimentos de grãos, e o que preocupa é a possibilidade de geadas. Segundo o Fábio, apesar de não ter nada no radar por enquanto, é uma região que se costuma ter geada. No ano passado, inclusive, houve uma perda muito grande dessa safrinha de milho, né, da safrinha passada, perdão, justamente por causa da geada. Houve sim estiagem, aconteceu toda a intempérie climática possível, né, na região de Maracaju no ano passado, e a geada, segundo a expressão até que o Fábio utilizou agora na entrevista, foi para fechar o caixão. Então, até por isso, por essa incerteza, né, da safrinha de milho na região de Maracaju, o Fábio não traça nenhuma média de produtividade nesse momento, mas se não houver nenhuma geada, não houver nenhum episódio fora da curva em questão de clima, essa safrinha ela pode sim gerar uma produtividade de mais de 100 sacas por hectare, mas é preciso aguardar, então, principalmente os próximos 40 a 45 dias, que é a parte, então, em que o milho vai se fortificando, né, que os grãos de milho vão se enchendo e vão se endurecendo, e conforme esse tempo vai passando, né, conforme o milho vai ficando mais para o final, ali mais perto do ponto de colheita, menos ele sofre se houver uma geada. Então, foi essa a explicação que o Fábio deu. Não existe no momento uma previsão, então, de produtividade, mas fato é, então, que o produtor está ali com um olho na lavoura e um olho na previsão do tempo. Houve sim pressão por pragas, principalmente no decorrer
dessa safrinha, cigarrinha do milho, percevejo, pulgão, mas aí o produtor fez o manejo que foi possível, conseguiu controlar. Se houve uma perda, o Fábio falou que é uma coisa muito pontual, mas que o que impactou mesmo em relação a esse manejo não foi esse potencial de perda gerado por essas pragas, mas sim os custos de produção, já que os insumos estão altos e o produtor teve que fazer mais aplicações nas lavouras. E a respeito da comercialização, de acordo com o Fábio, produtor bem cauteloso, justamente por causa das perdas ocorridas no ano passado. Então, dessa vez o produtor ali travou o teu custeio e deu uma segurada, agora vai esperar então como que vai ser o decorrer do desenvolvimento do milho, ver o desempenho dos preços também no mercado, para aí sim começar então a travar mais negócios no mercado do milho. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.